Amados, eu não sei como vocês estão hoje, mas eu sei porque vocês estão aqui. E eu sei porque vocês vieram aqui. Lá em João, o Senhor fala que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não os trouxer. Então vocês estão aqui é porque o Pai trouxe. É porque o Pai pegou pela mão e trouxe essa noite aqui com carinho, com amor e colocou na cadeira. Tem outros que também o Pai queria que estivesse aqui, mas eles fizeram outra escolha. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. O tema da palavra são nossas escolhas mais profundas. Nossas escolhas mais profundas. Você que está na live, você que não sabe o que está acontecendo, isso aqui é a Igreja Bola de Neve Recife, isso aqui é um culto ao Senhor Jesus Cristo. Você que está na live e já entende que a casa é sua, se desconecta também de outros afazeres, se desconecta também da tua sala, vai para o quarto, liga a TV, pega teu celular, aciona, clica no link, assiste, se concentra, não deixa que nada te roube também nesse momento. Eu sei que por algum motivo tu estás aí, não vieste por causa do trabalho, por causa do estágio, por algo que te impediu de estar aqui hoje. Mas a mensagem do Senhor não tem barreiras. O Evangelho é para todos, em todos os lugares. Receba. Não deixe que nada te atrapalhe. Se tiver alguém do teu lado que esteja te atrapalhando, pede silêncio. Se não parar, sai. Vai para um lugar reservado. Mas escuta que Deus tem uma coisa poderosa, uma palavra poderosa para ti essa noite. Nossas escolhas mais profundas. Eu ia começar o tema, Deus tinha me colocado na minha mente, nossas escolhas. Mas ele fez, filho, eu quero mais. Não é qualquer escolha que tu vai falar hoje para o meu povo. São as mais profundas. E eu vou ler aqui para vocês Marcos 5. Isso, Evangelho de Marcos 5. Vamos começar a partir do 21. Engraçado que o tema, a minha primeira ministração como ministro do Senhor, eu falei sobre caminhos estreitos e largos no evangelismo lá em Carpina, há 3 anos atrás. E falei sobre escolhas. Aí ele fez assim, não é aquilo não, é mais profunda. Ele me trouxe para um texto que ele vai dar todo entendimento para a gente. Marcos 5 fala da mulher do fluxo de sangue. Vamos navegar e vamos absorver o máximo que ele tiver essa noite para passar para a gente. Marcos 5, 21 diz assim: tendo Jesus voltado do barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Enquanto ele estava à beira do mar, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo que tinha, mas
Em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que ela havia saído poder, que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao seu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhes disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo. Jairo é o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou ele e lhe disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pão, o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhes disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordem expressa para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Até aí. Essa passagem é bem impactante e ela ministra vários temas. Mas Deus pediu para eu falar sobre escolhas em cima dela, em cima dessa mulher do fluxo de sangue, em cima do testemunho de Jairo, das pessoas que estavam ali, daquela multidão, e não somente daquela multidão, das pessoas que estavam gritando e suplicando na casa de Jairo. Todos os dias, nós acordamos e começamos a fazer escolhas. Daqui a pouco eu volto para o versículo. Todos os dias nós acordamos e começa as nossas escolhas. Todo santo dia. Seja qual vai ser o café da manhã, seja se eu vou de carro para o trabalho ou para a faculdade, se eu vou de ônibus, se eu vou para canto nenhum, se eu vou surfar, se eu vou lá para o pai para pegar uma onda, se eu vou passear, se eu vou ficar em casa, qual roupa eu vou vestir, qual caminho eu vou seguir. Escolhas. Nessa passagem tiveram várias escolhas, várias. Eu vou focar em duas. Deus me mostrou duas escolhas ali que a gente vai
penetrar. A primeira escolha é a da multidão. E a segunda escolha é da mulher do fluxo de sangue. A multidão, o evangelho fala que seguia Jesus e o comprimia. Seguia Jesus e o comprimia. A mulher do fluxo de sangue ouviu falar de Jesus. E pensou assim: esse é aquele Jesus que estão falando que faz milagres. Cara, se pelo menos eu tocar nas vestes dele, eu sou curada. Ela não pensou. A palavra fala que ela declarou. Ela declarou. Eu declaro, se eu apenas tocar no manto, nas vestes do Senhor, na ponta, eu serei curada. Vocês pararam para pensar que Jesus atravessou de barco, desceu, a multidão o seguia, o comprimia, e nada aconteceu com essa galera. Eles estavam com Jesus presente e poderiam fazer as escolhas que eles quisessem naquele momento. E às vezes, e muitas vezes, nós fazemos o mesmo. Às vezes nós estamos num culto, numa conferência, cheio de gente, aglomerados, gritando, louvando ao Senhor. Para Ele, no meio do seu povo, Ele presente, a atmosfera perfeita, mas nada acontece na vida de muitas pessoas. Mas na vida de alguém, naquela conferência, naquele evangelismo, naquele culto, algo acontece. Será que essa pessoa estava com o mesmo espírito da mulher do fluxo de sangue e declarou: eu quero a cura de uma enfermidade, seja qual for. Eu quero um milagre, Senhor. E o restante se comprimindo, seguindo, agitando e nada acontecendo. Essa multidão escolhia isso, só comprimir o Senhor Jesus, só apertar, só dificultar. A palavra aqui não narra se abrir um caminho para Jesus passar. Eu sei que os apóstolos, os discípulos estavam lá com ele e devia estar desesperado lá. Calma, 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 para o que Jesus conseguisse chegar na casa de Jairo. Porque a palavra fala, comprimiam, ele devia estar tentando passar e ninguém ajudava. Cara, o Senhor ia fazer um milagre numa filha dele. E as pessoas comprimiam apenas. Não acontecia nada com aquele povo. Mas tinha uma pessoa que estava disposta. Tinha uma pessoa ali que estava disposta que algo acontecesse na vida dela. E a palavra, mais uma vez eu falava, ela ouviu falar de Jesus. E às vezes a gente passa 1 ano, 2 anos, 10 anos na igreja e falamos, conhecemos Jesus, Jesus faz parte da minha vida, Jesus está comigo, Jesus, Ele é o Todo-Poderoso, meu Senhor. Pede um milagre e não acontece. O que é que está acontecendo? Aí vem uma pessoa e diz, eu ouvi falar de um Jesus e eu creio que Ele vai me salvar. Ouvi falar. E o milagre acontece. Nossas escolhas têm esse poder. E a gente briga todo dia com essas escolhas. Se nós vamos escolher nosso ego, se nós vamos escolher nossa vaidade, se nós vamos escolher o nosso ser, ou se nós vamos escolher Ele, Jesus. Existem 2 escolhas. E quando a gente entende que o Senhor Jesus Cristo, Ele está presente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, onisciente, e Ele está em todos os lugares. A palavra fala lá em Apocalipse 3:20 que Ele fala assim, eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir e abrir, eu entrarei e cearei com ele. E não só isso,
e Ele comigo. São duas ações. Ouvir, bater, tac, tac. E abrir a porta é a outra ação. Talvez aquela aglomeração de pessoas comprimindo o Senhor só estava ouvindo Ele falar, só estava ouvindo Jesus proclamar, só estava vendo Ele fazer os milagres, mas as portas dos corações não estavam dispostas ainda a deixar Ele entrar, penetrar e crer que verdadeiramente Ele é o Filho de Deus, que verdadeiramente Ele é que faz os sinais miraculosos, Ele é que faz os sinais e prodígio, é Ele que faz isso. Eu falei agora de sinais miraculosos e veio uma passagem, está lá em Mateus 12, que narra, não é, os fariseus e mestres, quando confrontam Jesus Cristo, não é, porque Ele começa a fazer milagres no sábado, Ele restaura a mão atrofiada de um homem, Ele, no caminhar, expulsa demônios. E naquele momento os fariseus e mestres querendo matar o Jesus, né, querendo testar Ele, fala para Ele: se Tu és o mestre, se Tu és o filho dele, dá um sinal miraculoso. Essa palavra veio agora, eu me lembrei, me trouxe para esse texto. Miraculoso. Miraculoso significa impossível de provar. Extraordinário. E Jesus, como sempre, para os fariseus é metáfora, né? Ele passa uma parábola. E ele fala: assim como o profeta Jonas passou 3 dias e 3 noites dentro de um grande peixe, assim como o profeta Jonas passou 3 dias e 3 noites dentro de um grande peixe, o Filho do Homem, Jesus, passará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ele estava falando da ressurreição. Jesus estava mostrando para ele o que algo miraculoso ia acontecer. Ele estava falando do futuro. Em outras palavras, Jesus quer dizer: tu queres um sinal? Eu sou o sinal. Eu sou o sinal. Quem tem ouvidos, ouçam. Eu sou o sinal. Essa participação de Jesus nesses versículos, Ele dá acesso a todos eles, a esse coração. O pastor pregou sobre o Espírito Santo domingo passado. Esse foi o presente de Jesus para todos nós. Essas escolhas, essas nossas escolhas profundas, vem do íntimo com Ele. É da intimidade dele, do tete a tete com Ele, que a gente desvenda qual escolha devemos tomar. O Senhor quer fazer maravilha na vida de todos os seus filhos. Basta ouvir e abrir essa porta e deixar Ele entrar, Ele arrumar essa bagunça, sentar conosco, como se fosse uma sala de estar na nossa casa, Ele chegar e ficar à vontade. Não ser uma visita, mas chegar, colocar os pés para cima do sofá, jogar a sandália e sentir à vontade na casa dele. Porque se Ele chegar na formalidade, se sentar e você oferecer um copo d'água e dizer não, Ele não está à vontade. Mas se Ele entrar, deitar no sofá, cear contigo e Ele conosco, é isso. É ficar à vontade no ambiente. Nossas escolhas definem quem nós somos. Eu não estou falando aqui do que eu vou tomar no café da manhã, se é pão ou torrada. Eu não estou falando aqui sobre a roupa que eu vou vestir. Se eu vou vir de calça, camisa preta, camisa jeans e calça preta. Não. É das escolhas mais profundas. É de quando eu estiver no meu trabalho e algo acontecer, e eu tiver que declarar: o Senhor
eu não me intimidar, eu escolher Ele. Eu passei muito tempo fazendo isso, o contrário disso. Eu no ambiente de trabalho, em ambiente de trabalho, claro, a gente tem que ter sabedoria, não é para estar gritando o nome de Jesus, não é? Mas em alguns momentos, o território era ocupado por outros seres, por outras palavras, por outros assuntos, por outros prazeres. Mas eu fui amadurecendo na palavra e eu comecei a me afastar. O Andrew, isso. Ah, tá tranquilo, cara. O Andrew, isso. Não faz parte da minha essência, pô. O Andrew, isso. Sou crente. Isso é posicionamento, isso é uma escolha. E não é qualquer escolha. Porque logo em seguida vem o quê? O afastamento. As pessoas se afastam, normal. Mas um bom tempo depois, esse afastamento diminui. E essas pessoas que estão cansadas, sobrecarregadas, abatidas, sofrendo, olha para você. Cara, o Wendel é crente. Ele deve ter algo para falar para mim. Wendel, cara, estou passando por isso. Cara, o que é que eu poderia fazer? A palavra diz isso. Não sou eu, é a palavra. E naquele momento, o ambiente começa a mudar. Gente, isso é tão poderoso. Essas escolhas de posicionamento, eles mudam o nosso futuro. Depois que comecei a mudar meu comportamento, eu ocupei outros patamares no meu trabalho. Aqueles amigos que se afastaram, hoje são muito mais meus amigos. Me respeitam. Se eu chegar no ambiente, eles param com aquele papo pesado que estavam falando. Eu falei, tá aí, cara. Estou ocupando cargos hoje no meu trabalho que eu nem imaginaria. Porque alguém estava observando. Nós somos observados todos os dias de nossas vidas. Ele está olhando para a gente. E ele fala no ouvido daquelas pessoas que ele quer levantar. É o Andrew. Convida o Andrew. Ah, tem um cargo assim. O Andrew. Tem um cargo de diretor. Alexandre. Uma academia top está precisando de um diretor executivo. Cacau. Um evento megalóco vai acontecer no Recife. É a essência de Jesus Cristo em nossas vidas que transfere para a atmosfera daquele ambiente. E nós começamos a conquistar frutos. Não é de uma hora para outra. O pastor falou domingo um pouco sobre a semeadura. E ele falou: a palavra é a semente. O coração é a terra. A gente não planta um grão de feijão agora e amanhã colhe. Existe um período. O nosso posicionamento é a mesma coisa. Nós nos posicionamos, as pessoas vão entendendo. Nós continuamos nossa missão e as pessoas continuam nos observando. Nós continuamos a proclamar o Evangelho. E quando a gente proclama o Evangelho, não é estar narrando a Bíblia, lendo a Bíblia para as pessoas. Nós somos o Evangelho. Nós somos o exemplo. Às vezes não precisa falar nenhuma palavra. Basta fazer. Basta passar por alguns princípios. E a mulher do fluxo de sangue sabia disso. Algo foi revelado para ela. Porque ela não transgrediu leis como se fosse penal, para ser presa, condenada. Mas ela transgrediu costumes. Sabe, eu não posso ir para o shopping de sunga? Pronto. Ela não podia estar na sociedade porque ela jorrava sangue e ela era impura. Mas ela falou: essa vergonha eu vou superar. Eu não vou ser. Eu sei que você é mal vista, eu sei que você é escorraçada,
mas eu vou tocar no manto dele. Eu vou até ele. Eu vou me aproximar dele. Eu vou ver quem é esse Jesus, porque eu só ouvi falar. E naquele momento que ela toca, o que é que Jesus fala? Tocaram em mim. E os discípulos chegam assim: mas Senhor, é muita gente lhe comprimindo, tem muita gente te tocando, mas uma pessoa tocou e saiu poder. Oh! Saiu poder. Nossas escolhas têm poder. Nossas escolhas têm poder. Poder de mudar vidas. Poder de mudar nossa história. A vida dela foi mudada por um simples toque de fé. Porque Jesus fala: mulher, levanta-te, a tua fé te curou. Poder. Que escolha vocês estão fazendo no trabalho? Que escolha vocês estão fazendo na faculdade? Que escolha estão fazendo na sociedade? Que escolha nós estamos fazendo como igreja? Wendel, eu faço escolha, mas eu ainda não sei como fazer. Poxa, tu explicou aí. Eu não expliquei não, é o Espírito Santo que está falando. Para fazer escolhas, nós precisamos de duas coisas. A primeira é a revelação. E só tem revelação quem tem intimidade com Jesus. Quem tem intimidade com Jesus sabe quando ele fala sim e quando ele fala não. Quem não tem intimidade, quando Jesus fala não, a pessoa vai para o sim. Mas o sim é o seu sim. Quando tem intimidade com o Senhor, a gente sabe quando ele diz não. E depois disso vem a realização. Eu estou com um livro aqui. Jesus quis que eu falasse para vocês dele. O nome dele é... Eu sempre estou lendo livros, sabe? Eu trouxe ele aqui, ele chegou essa semana para mim. Mas eu leio ele em e-book, sabe? E-book. Eu gosto muito porque em todo canto que eu estou, eu leio. E também eu estou usando óculos. Eu aproveito e aumento o tamanho da tela no celular e... né? E aqui eu não tenho como fazer isso. Em alguns lugares está escuro, no celular então aumenta o brilho. E isso aqui eu só consigo ler em casa, não é? O nome dele é Revelação, o caminho para a realização. É de Luciano Subirá. Quem não conhece, qualquer pesquisa no Google, no YouTube, você vai ver. O pastor já direcionou várias vezes os livros dele, tá bom? Por que eu falo isso, gente? Porque um dia, quando eu comecei aqui na pegada do Bola, eu lia livros, segui algumas pessoas que proclamavam o evangelho, mas eu estava indo num caminho meio nebuloso. E eu me juntei com a liderança, na época foi com o Baiano. O Baiano se juntou comigo e fez: negão, aquele jeito dele, esse caminho aí é complicado. Aí o pastor estava perto e ele fez: que caminho é complicado, Baianinho? Na época o Baiano era diácono. O Eno está lendo... Eu não vou dizer o nome dele aqui não. Está lendo isso e isso, pastor. Hã? Não. Aí ele fez assim: começa com o Luciano Subirá. Na mesma hora eu fui lá no celular. Uau. Uau. O cara tem um dom de mestre. E eu mergulhei, eu tenho quase todos os livros dele lá em casa. Estante lá é cheia. E tenho de outros também. E eu sempre estou lendo livros, sabe? E eu não sei como vocês leem. Eu leio vários livros ao mesmo tempo. Não que eu seja mais inteligente nem mais sábio. Mas é porque eu não tenho pressa de ler livro, não. Eu aprendi isso. E aprendi isso na igreja. Não adianta ler a Bíblia correndo. Eita, li a Bíblia em 3 meses. Li a Bíblia em 2 meses. Cara, então tu não fez nada. Deve ter perdido coisa pra caramba. Com o livro é a mesma coisa. Eu estou com o e-book desse livro aqui. E eu cheguei na metade dele. E já faz uns 2 meses. E eu leio, paralelo a ele, também outro. Eu leio Formador de Heróis, que é de liderança. Eu dou aula sobre isso fora e a palavra do Senhor está me ajudando muito a formar líderes aí fora, no meu trabalho.
E aqui nesse livro fala o seguinte aqui, ó. Ele diz aqui, com a revelação do Senhor, o que é revelação e o que é realização. Ao empregar a palavra revelação, refiro-me, isso é o profeta falando, ao conhecimento de Deus que experimenta. Refiro-me ao conhecimento de Deus que se experimenta por vias espirituais. É como eu falei, é o secreto. E a realização, mais do que uma ação qualquer, em foco naquilo que podemos fazer com e para Ele. Então, se eu quero uma revelação, eu vou no íntimo com o Senhor. E a realização é aquilo que eu faço através daquelas escolhas que eu fiz. Então, se a gente faz uma escolha direcionada através do Espírito Santo, revelada por Ele, nós vamos fazer agora as coisas com e para Ele. É a matemática do Senhor isso aqui. Eu procuro o Pai, Ele direciona, e eu agora faço com Ele aqui, ó, e para Ele. E para Ele. Antes de vir para cá, eu tive que orar, chamar a presença, Ele me revelar a palavra, para agora eu ministrar a palavra com Ele e para Ele. Revelação, realização. Amarrado. Repreendido, em nome do Senhor. Quem quiser mais informação, aí me procura no final. Tira uma foto aqui, mas qualquer Google dá esse livro. Esse livro é muito bacana, tá? Muito bacana. Me ajuda muito aqui nas pegadas, tá? Voltando para cá. Estou no horário. Ficou bacana aquele relógio ali. Eu coloquei ali, eu pensei que ia. Ficou bacana. Vamos para cá, para o relógio, né? Que dá pressa, né? Quando o ministro está aqui olhando para o relógio, é como se ele tiver acelerado, querendo que acabe mesmo, quer ir embora para casa. Ou deixa eu ver se eu estou extrapolando o horário. E agora com ele ali grandão, caramba, nem de óculos precisa, é bem que o pastor falou, é bem grande. Dá para ver tudo direitinho. Não é? E continuando aqui, gente, a gente fala dessa passagem que está lá em Marcos 5. A gente falou do povo que aglomerava e falamos da mulher do fluxo de sangue. Tudo isso para chegar nas nossas escolhas. Nessas escolhas que tanto nos edifica quando a gente está com a revelação e com a realização dele. E não só isso. Tem uma maneira também bem prática da gente saber que é Deus. Sabe como? Quando a gente faz o bem. Quando a gente faz o bem. É Deus. Por que eu falo isso? Porque às vezes a religiosidade toma conta da gente, a gente quer pedir socorro a Deus em tudo. Mas quando a gente faz o bem, é Deus. É Deus que está conosco ali. Eu precisava ter uma revelação para saber se eu ia ministrar aqui. Eu vou proclamar a palavra dele. Ele me chamou, não tenho que provar nada. Ele me chamou, eu só vou. Eu só vou. Então fazer o bem é bem simples da gente entender, mas é difícil de fazer. Porque o bem, o contrário de bem não é mal, tá? Biblicamente não é isso não. O contrário de bem é não fazer o bem. Sabe quando a gente chega na igreja e a gente vê sujeira ali, um papel no chão, e a gente fala, cadê a zeladoria, caramba? E passa direto. Você deixou de fazer o bem. Você não fez o mal, não foi você que jogou aquele papel. Não foi você que desarrumou a cadeira. Não é, Ale? Mas você poderia ter feito bem. Pode ter certeza que Ale ia ficar muito grato. Ele ia ficar muito grato. Dani também. Eu peguei o mexer de vocês agora, né? Então isso é fazer o bem. Tiago 4,17 fala sobre isso. Portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. A escolha que você fez de não fazer o bem te trouxe um pecado. John Wesley, do movimento metodista, não sei se vocês conhecem, acredito que a grande maioria deve conhecer John Wesley. Ele tem uma frase também que ele fala sobre o bem. Ele fala assim:
faça todo o bem quando puder, do modo que puder, da maneira que puder, nos lugares que puder, durante o tempo que puder, as pessoas que puder, enquanto puder. E ele está certo. Fazer o bem é uma escolha. E é uma escolha de Deus. A gente transfere isso para as pessoas. A gente transmite isso para as pessoas. Quem faz o mal está afastado de Deus. Isso a gente nem conversa. Mas quem deixa de fazer o bem está errando dentro da casa do Senhor, está errando com o Senhor. Quem fez o mal já fez a escolha dele. Quem quer fazer o mal. Mas façam o bem. Façam o bem. O mundo faz diferente. O mundo quer fazer os seus prazeres, quer fazer o bem da sua maneira, do seu entendimento. Porque aí vai o seu ego, vai a sua vaidade. Mas Romanos 12, 2 fala: não se amoldemos aos padrões do mundo, mas renovamos nossas mentes para que possamos experimentar, Deus do céu, e comprovar quão boa, agradável e perfeita é a vontade do Senhor. Quando a gente segue esses segmentos, quando a gente segue as Escrituras, quando a gente segue o que Ele prega, a palavra viva dEle, nós conseguimos, dentro dessas escolhas, no propósito que Deus colocou para cada um, experimentar e comprovar essa boa vontade do Senhor que tem para cada um. Experimentar e comprovar são duas palavras bem diferentes. Experimentar é sentir Ele, o que Ele pode fazer, e comprovar é quando a gente fala para outras pessoas: olha o que Ele fez, olha o que Ele fez. Quando eu cheguei aqui, que eu abri o culto, que eu falei do meu filho, eu estou comprovando para você essa boa vontade do Senhor, que Ele me fez experimentar. Eu comprovei aqui no altar para vocês. É bom. João, que eu diga, é bom. É uma delícia estar na presença do Senhor. Eu tinha coisa para falar aqui, mas o tempo não dá não. Estamos chegando já ao final. É massa isso, né? Né, Joãozinho? Ele está orando por mim ali. Ora mesmo, João, estou precisando. Abram sua Bíblia aí em Lucas 11, do 9 ao 13. Depois eu vou fazer uma sincronia com o data show. Acho que é bom colocar antes do que eu dizer assim. E diz assim. Lucas 11, 9. Diz assim: por isso lhes digo, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois tudo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem pedir. Escolham o Espírito Santo, escolham Jesus, escolham todos os dias quando acordar, dê suas primícias, dê o seu iniciar do dia a Ele. Façam isso por Ele. O louvor já pode. Façam isso por Ele. O Senhor, Ele quer o nosso início, Ele quer nossa manhã, Ele quer nossa entrega. Escolham Cristo, escolham Jesus. Ele é quem vai dizer o que nós vamos fazer durante todo o dia.
A palavra mais importante que eu acho no dicionário, João, é agora. Agora. Em Libras é assim, ó. Isso é poderoso. Agora. 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 Não é amanhã, não é depois de amanhã. Faça a sua escolha com Cristo agora. Não é semana que vem, não, ano que vem, não. Deus tem maravilhas para fazer na vida de nós, de todos nós. É agora. Nesse presente. É tanto que o nome é presente, não é uma dádiva. Toma, filho, é um presente, é uma dádiva de Deus. Então o momento é agora. É a palavra mais impactante do nosso dicionário. Isso eu estou falando de palavras normais, né? Porque Jesus é um nome sobre todo nome. É um nome incomparável. Mas das palavras comparáveis, agora é a mais importante. É decidir. É decidir. É agora, Senhor. É agora, Senhor. É agora, Senhor, que eu quero tuas maravilhas. É agora, Senhor, que eu quero te seguir. É agora, Senhor, que eu quero o teu caminho. É agora, Senhor, que o Senhor vai transformar a minha vida. É agora, Senhor, que eu vou saber as melhores escolhas para a minha vida. Decida. 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 Decidir, gente, na etimologia dela mesmo, a palavra quer dizer cortar fora. Decida. Decisão. Cortar fora. Quando a gente decide caminhar com Ele, a gente corta fora todo o pecado. E agora eu digo, és tu, Senhor. Decisão. Circuncisão é cortar ao redor, incisão é cortar dentro, decisão é cortar fora. Sai, pecado. Sai, maus caminhos. Sai, coisas perversas na minha vida. Eu quero tu, Senhor, meu Jesus. O louvor pode começar. Vamos ficar de pé? Já estamos terminando.